Tentando alcançar o alvo, Lisa. Quando mais nova, tudo que eu queria era ser esposa e mãe. Tudo que eu queria era me casar com um homem cristão. Casar com um pastor não passava pela minha cabeça. E educar filhos cristãos. Sendo honesta, eu não pensava muito além disso. Não era um desejo ruim. É claro que Deus não queria que eu me casasse com um descrente. E os filhos sempre foram bênçãos. Mas sem nem me dar conta, eu havia colocado esses papéis em uma posição muito superior à minha verdadeira identidade como filha de Deus. Boa parte de meus esforços se dedicava a ser uma ótima esposa e mãe, em vez de ser uma ótima mulher de Deus. Para ser franca, nunca orei perguntando a Deus o que Ele queria de mim. Eu funcionava em piloto automático, seguindo cegamente meus próprios pressupostos acerca de meus propósitos nesse mundo. É claro que Deus deseja que eu ame meu marido e eduque bem meus filhos. O perigo chega quando enfatizamos qualquer coisa além do fato de que estamos aqui para um propósito. Você é mais do que um cônjuge. Se foi abençoado com filhos, é mais do que pai ou mãe. Você desempenha um papel singular no reino de Deus. E o Pai tem obras grandiosas para você realizar, planejadas antes de seu nascimento. Leia este versículo algumas vezes, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Não parece loucura o dever de buscar ativamente as boas obras que Deus planejou desde a eternidade? Não é como se o universo fosse cair em pedaços sem você, mas Deus nos convidou para as obras do reino. É você quem está perdendo. Sei que eu estava em desvantagem antes de reconhecer que Deus tinha algo maior planejado para mim, algo muito além de meu mundinho pessoal. Não estou tentando dizer que você deve negligenciar seu cônjuge ou se ressentir por ter filhos. De jeito nenhum. Só peço que você considere a existência de um mundo fora da bolha cristã. Desculpe-me se isso parece grosseria, mas eu estava dentro da bolha. E quando ela estourou, posso ter me assustado, mas também fui liberta. Para alguns, não se trata apenas da bolha cristã, mas sim da boa e velha idolatria da família. Gostaria que você se perguntasse seriamente: eu passo mais tempo me concentrando em ser bom cônjuge e bom pai ou mãe, ou focando em ser uma pessoa espiritual? Estou falando sobre a diferença entre vou levar as crianças ao parque hoje porque elas vão amar e vou convidar nossa nova vizinha para ir ao parque conosco porque, além de meus filhos amarem o programa, posso estender a mão a ela e ter a certeza de que ela sabe que estou aqui caso precise de alguma coisa. Também se trata da diferença muito simples, mas profunda, entre conduzir cada dia segundo a agenda pessoal e, de fato, separar tempo para estar com Jesus, orar e pedir que Ele mostre quem são as pessoas que Ele deseja que você ame e quais necessidades dessas pessoas você pode satisfazer. No emprego, você entende de maneira automática que seu objetivo é cumprir as tarefas que o patrão lhe deu para realizar. Caso realmente não saiba quais são as tarefas mais importantes ou urgentes, você procura seu chefe e pergunta. Como cristãos, nosso Senhor e Mestre é Jesus. No entanto, negligenciamos muitas das coisas que Ele nos pede que façamos. Quando isso acontece, Jesus pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Quando penso em estar em missão, imagino a figura de um atleta. É provável que eu seja uma das pessoas menos atléticas que você poderia conhecer, mas sempre amei assistir a apresentações de ginástica e patinação no gelo. Meninas gostam disso, eu sei. Muitas vezes fico pensando em tudo que esses atletas precisam fazer para se tornar tão bons no esporte que praticam. É impressionante, são completamente focados e dedicados. É só ouvir uma das entrevistas que dão e você ficará sabendo de tudo de que eles abrem mão, dos relacionamentos que sacrificam e do tempo que dedicam aos treinos. Eles vivem com um objetivo em mente:
estão em uma missão. É assim que precisamos viver. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Nós, cristãos, deveríamos ser as pessoas mais disciplinadas, motivadas, focadas e amorosas no mundo. A missão faz valer a pena o treinamento, o sacrifício e a dor. Se tivermos um único alvo em mente, estaremos dispostos a entregar a vida e a renunciar a tudo em prol da missão para a qual Cristo nos convida. Não podemos nos dar ao luxo de correr de um lado para o outro sem objetivo, cada um fazendo o que der na telha. Todos temos a responsabilidade de honrar a Deus e percorrer bem a corrida, sem nos importar com o desempenho dos outros. Mas há algo que precisamos encarar. O casamento é um esforço em equipe. Funciona melhor quando tanto o marido como a mulher estão comprometidos com a missão. Quando uma pessoa do time deixa a desejar, tudo dá errado. Mas é aí que a analogia de Paulo se torna tão poderosa. Talvez você precise carregar o peso extra. É possível que tenha de dar ainda mais duro. Mas quando está na corrida, quando tem um objetivo fixo na mente, faz o que for preciso. Pois, mesmo que a situação seja injusta, mesmo que seja desagradável, o cristão verdadeiro não joga a toalha, não perde. Pode ser que os outros notem, ou não, quem é o lado fraco, e provavelmente você não receberá crédito terreno pelo esforço adicional. Mas você precisa saber que fez tudo o que podia para atingir a linha de chegada. Com frequência, digo às pessoas que eu não quero comparecer diante de Deus no fim da vida e ouvi-lo dizer: por que você atrapalhou seu esposo a fazer tudo aquilo que eu o chamei a realizar? Isso acabaria comigo. E não quero que Francis ache que não sou capaz de suportar a batalha, e por isso tenha de me mimar, preocupar-se e esforçar-se para não me impressionar. Deus é confiável. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E se você estiver focado na missão, além de suprir suas necessidades, Ele lhe concederá graça sobre graça ao observá-lo trabalhar, tocar e mudar vidas bem diante de seus olhos. Então você vai chorar de verdade pensando: eu poderia ter perdido tudo isso ao querer que minha filha frequentasse a escola X, ou por medo de como a situação Y afetaria meu filho, ou por ser tão egoísta. Se formos honestos com nós mesmos, admitiremos que muitas vezes não queremos fazer esforço nenhum em nossa caminhada com Cristo. Não queremos dedicar o tempo de treinamento necessário para manter a vida e o casamento focados na missão. Mas de que outro modo isso aconteceria? Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. 1 Timóteo 4, de 7 a 9. Amo passagens simples e diretas como essa. Uma vida e um casamento espiritual não são coisas que simplesmente acontecem. Os músculos espirituais precisam de exercícios contínuos e o fervor pelas coisas de Deus deve receber estímulos regulares. Além de dar a ordem de nos exercitarmos na piedade, logo em seguida Paulo diz: é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. 1 Timóteo 4,10. É necessário trabalho contínuo. Paulo precisou lembrar aos filipenses que pusessem em ação a salvação, com temor e tremor. Filipenses 2,12. Eles não deveriam agir para ser salvos. A salvação é um dom de Deus, mas foram instruídos a pôr em ação a salvação recebida.
Então os lembrou da razão de estarem trabalhando, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Versículo 13. Posso dar testemunho de que a missão é muito mais empolgante do que a segurança do status quo. Sim, às vezes sou tentada a almejar uma vida comum. Há momentos em que só sinto vontade de ser egoísta e não penso tanto naquilo que Deus quer. Mas é tarde demais. Depois de experimentar a vida de verdade, não há como voltar atrás. Davi nos incentiva. Provem e vejam como o Senhor é bom. Salmos 34:8. E foi isso que aconteceu comigo. Eu provei como é ter uma vida cada vez mais entregue a Ele. Eu provei e vi seu amor pelos outros. E quando Ele derrama o mesmo amor em nosso coração, parece-nos superficial e insatisfatório voltar ao velho modo de fazer as coisas. Tenho em minha boca o gostinho dos passos de fé que nos aproximam tanto de Deus que não queremos mais voltar, mesmo se Ele o permitisse. Há desejos que resultam de uma vida missionária. No começo eu não os tinha. Para ser franca, acho que no princípio minha vontade era tão somente não perder a presença de Deus. Lembro-me claramente de estar dentro de um avião, observando o céu infinito e orando sobre o que Deus queria fazer com a nossa família. Fiquei assustada com o pensamento de que poderíamos nos envolver tanto com a própria vida, a ponto de perder de vista o plano divino. Isso me espantou um pouco. Assustava-me a ideia de me entregar a Deus, mas me assustava ainda mais pensar no que eu perderia se não o fizesse. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:17-24. Aqueles que não creem levam uma vida voltada para o eu, gananciosa, sensual e indulgente. Mas quem pertence a Cristo está em missão, deixa para trás o antigo estilo de vida corrupto e adota um eu totalmente novo. Estar em missão significa colocar de lado as coisas que entram em nosso caminho. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. Pense mais uma vez na dedicação dos atletas olímpicos. Eles chegam a ficar quase seminus na frente de milhões de pessoas, a fim de se desimpedirem tanto quanto possível. O menor volume de roupa pode desacelerá-los. Por isso, livram-se de todos os obstáculos desnecessários. Que pecado atrapalha você hoje? O que entra em seu caminho e impossibilita uma boa corrida? Quais são as coisas que não consistem necessariamente em pecados, mas ainda assim o distraem? Fixar os olhos em Jesus significa desviá-los de todas as outras coisas que encaramos. A televisão, vídeos na internet, grupos de compra coletiva, a própria família. Precisamos fazer escolhas conscientes ao longo da vida, a fim de permanecer focados na missão. Lembro-me de certo dia de janeiro, quando Francis lançou à nossa família um desafio relacionado à televisão. Ele pediu que durante alguns meses dedicássemos tempos iguais à TV e à Bíblia. Então, se lêssemos por 30 minutos, poderíamos assistir à TV por igual período. Adoraria dizer que todos topamos instantaneamente, mas não foi bem assim. Já tínhamos parado de assinar TV a cabo, então eu achava que estávamos muito bem apenas com a Netflix.
Além disso, é meio desconfortável precisar abrir mão de uma liberdade. Mas nem havia como argumentar. Fazia sentido nos treinarmos para dar a Deus aquilo que Ele já merecia, e Ele merece muito mais. São temporadas de treinamento como essa que nos preparam, e a nossos filhos também, para permanecer focados no motivo de estarmos aqui. Deus nos dá muita liberdade, mas Pedro nos lembra do motivo dela existir. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2,16. Tenho o privilégio de observar outros cristãos viverem como servos de Deus. Lembro-me de uma mulher que teve uma convicção tão forte em relação ao tempo que gastava lendo revistas que cancelou as assinaturas a fim de manter o foco. Penso em minha amiga Jan, que não sabe reproduzir uma única fala de um filme, pois há anos deixou de assistir a eles, mas sabe citar muitos e muitos textos bíblicos, os quais usa para abençoar e encorajar as mulheres que discipula. Lembro-me de um jovem casal que conhecemos. Os dois poderiam ter comprado uma casa em um bairro tranquilo e seguro, mas em vez disso, escolheram se mudar para a região central de uma grande cidade, a fim de amar e discipular as pessoas com as quais Deus os cercou. Penso no casal que mora em um apartamento de 2 quartos, com os 3 filhos, e que abriu a casa para uma mulher que precisava recomeçar a vida após vencer um vício. E lembro-me de um casal que conheci rapidamente e que adotara vários órfãos com necessidades especiais. São pessoas que simplesmente irradiam honestidade, amor e alegria. Que honra testemunhar o povo de Deus em missão, ver os cristãos vivendo o Evangelho. É motivador e atraente. Lembra-me da razão pela qual vale a pena treinar nossa espiritualidade. Se na vida não estamos tomando decisões consideradas esquisitas ou radicais por pessoas mornas, provavelmente precisamos avaliar o que está acontecendo. Os cristãos em missão parecem meio doidos para a maior parte do mundo, assim como a rotina de treinamento de um atleta olímpico parece meio maluca para nós. O que em sua vida revela que você não vive para este mundo? Quando eu era criança, minha família frequentemente viajava para locais com pouquíssimos recursos. Acampávamos no deserto por vários dias, ficávamos no meio do nada, sem chuveiro, apenas com um banheiro químico e um bico de Bunsen para preparar todas as nossas refeições. À noite, deitávamos em uma duna de areia e sentíamos como se pudéssemos estender a mão e tocar as estrelas. Era de tirar o fôlego. Tenho boas memórias dessas viagens. Depois de alguns dias, porém, era o fedor do cabelo que tirava nosso fôlego. Fustigados pelo sol o dia inteiro e tendo a pele coberta pelo pó e pela sujeira das estradas de terra, éramos figuras interessantes de se ver. As pessoas nos olhavam de modo peculiar quando parávamos para almoçar no caminho de volta para casa. E quando chegávamos, tínhamos a mais gloriosa sensação ao tomar um banho quente demorado, colocar pijamas confortáveis e limpos e deitar em nossa cama. Casa. As noites mais restauradoras de sono aconteciam quando voltávamos de um desses acampamentos. Não posso deixar de fazer uma conexão com o que acontece em nossa vida. Estamos em um acampamento. Pode ser um acampamento de 78 anos, não importa. Este mundo não é nosso lar. E embora possamos viver satisfatoriamente e nos divertir até certo ponto, nada nos confortará mais do que a sensação de chegar à nossa verdadeira casa, tornarmos-nos verdadeiramente limpos da longa batalha contra o pecado e a sujeira deste mundo, sermos realmente revestidos de justiça e, por fim, cairmos nos braços de Jesus. Seria motivo de risada ver as pessoas chegando a um acampamento com carros de luxo, casas pré-fabricadas, roupas imaculadas, plantas em vasos e um chefe gourmet para cada família. Isso não é acampar. Quando estamos em um acampamento temporário, ficamos mais do que contentes com o básico.
Não é necessário montar uma casa confortável e bem decorada, porque já sabemos que a maior parte do tempo será gasta em busca de aventura. Só precisamos reunir todo mundo, juntar nossas coisas e cair na estrada. Estou muito certa de que sem a influência de Francis na minha vida, eu não teria uma vida muito missionária. É estranho e até mesmo assombroso imaginar qual seria meu foco se Deus não tivesse me unido a meu marido. Entre as pessoas que conheço, Francis é uma das mais focadas na eternidade e sou muito agradecida por isso. Quando namorávamos, eu admirava seu temor ao Senhor, sua seriedade ao seguir Cristo e sua visão elevada das Escrituras. Sem contar que ele também me fazia rir o tempo inteiro. Eu sentia vontade de estar sempre ao lado dele. Depois que nos casamos, eu continuava a admirar essas coisas, mas agora elas estavam pegando no meu pé. Ele pensava nas decisões de uma maneira que eu nunca havia feito, e às vezes eu me sentia espiritualmente fracassada. É engraçado olhar para 20 anos atrás e perceber como eu era egocêntrica, até mesmo em relação ao crescimento espiritual. Eu pensava, por que isso não é natural para mim? Será que ele pensa mal de mim por causa disso? Por que eu preciso abrir mão das coisas? Não estou convencida disso. Não podemos simplesmente viver como todo mundo? Mas louvado seja o Senhor. Quanto mais eu crescia na fé e quanto mais meu esposo guiava nosso lar com consistência, mais liberdade, alegria e paz eu experimentava. Ter ao meu lado alguém que considera tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, Filipenses 3:8, é meu maior presente nesta vida. Às vezes, as coisas parecem mais estranhas do que realmente são, apenas porque você ainda não as fez por vezes o suficiente. A beleza de decidir viver com propósito, com a missão em mente, é que tudo se tornará cada vez mais familiar à medida que você prosseguir. Os primeiros passos e as primeiras mudanças parecem esquisitos e difíceis, mas depois um belo ritmo se instala. Você descobre que mesmo ainda existindo momentos de resistência ou tentação, seu desejo é permanecer no trilho certo. Você não quer perder a bênção proveniente de fixar os olhos no que importa de verdade. Conclusão. Já falamos demais. Observe o que diz Mateus 25:21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Há algo que você gostaria de ouvir da boca de Deus mais do que muito bem? Não bem falado ou bem pensado, mas muito bem. A ênfase é na ação do servo. Faça algo. Use seu conhecimento, seus dons e bens hoje. Você tem uma missão a cumprir. Faça algo. A missão sempre está diante de nós, fazer discípulos. A agenda lotada, o foco excessivo na família, a busca pelos desejos pessoais, essas coisas não negam a missão, apenas mostram que você a tem negligenciado. É hora de focar novamente o chamado. Isso envolverá todos os aspectos de sua vida. Use as sugestões a seguir para começar, mas não se limite a elas. Avalie sua busca pela missão. Sente-se com seu cônjuge e avaliem com honestidade a devoção de vocês à missão que Deus lhes concedeu. Que aspectos da vida demonstram que a missão dada por Deus de fazer discípulos significa algo para vocês? Que aspectos da vida estão em evidente desobediência à ordem divina de fazer discípulos? Pensando de forma bem prática, como vocês podem começar a reestruturar a vida priorizando o fazer discípulos? Haja imediatamente. Embora esta ordem também exija uma reestruturação completa de sua vida, você precisa fazer algo agora mesmo. Não dá para continuar adiando a missão divina. Junto com o seu cônjuge e talvez com a família inteira, decida pelo menos uma coisa que vocês podem fazer para tirar o foco de si mesmos e colocá-lo na missão de Deus. Considere as seguintes ações. Encontre uma maneira de servir outra pessoa. Se sua igreja tem ministérios, mergulhe em um deles imediatamente.
Se você conhece alguém que precisa de alimento ou dinheiro, ajude agora mesmo. Se conhece alguém que poderia receber ânimo, junte a família e faça isso acontecer de maneira criativa. Retire pelo menos temporariamente alguns desses itens que podem ser bons, mas funcionam como distrações: TV, compras, hobbies e etc. Pergunte a seu pastor o que sua igreja está fazendo para cumprir a missão divina e como você pode ajudar. Se você não faz parte de uma igreja atualmente, este é o momento de procurar uma. Inicie um diálogo com alguém que você possa começar a discipular ou que possa discipular você. Pode parecer um passo gigantesco, mas é importante. Se você não sabe por onde iniciar, reunimos bastante material de auxílio na obra Multiplique.